Nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Então vamos fazer essa oração. Senhor Deus, uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensina-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho por todos os seres da terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Iluminai-nos, iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sobre o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino, de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejas. Amém. Bom, como eu comecei a falar com vocês, né? Eu sou licenciada em Sociologia, estou pós-graduando em Docência do Ensino Religioso e Docência do Ensino Básico Superior, líder na Pastoral da Criança, na Ecologia Integral Rio de Janeiro. Também estou na Articulação Nacional, tá? Movimento Católico Global pelo Clima, como animadora Laudato Si, e como catequista na minha paróquia. Quando o Edilson falou na live passada, né, na nossa reunião passada, ele falou sobre segurança alimentar e falou, ela podia falar, começaram a pipocar um monte de nomes e siglas na minha cabeça. Aí eu comecei a anotar todas essas siglas e montei esse quebra-cabeça aí, com todas as palavras que foram surgindo enquanto eu estava preparando esse PowerPoint, essa gravação aí para hoje, né? Fome, FAO, necessidade básica, pedir ajuda de alguns amigos também, né? Merenda escolar, insegurança alimentar, direitos humanos, alimentação adequada, agrotóxico, enfim, falta de comida. Surgiram muitas ideias, muitas palavras quando a gente fala em segurança alimentar. E para começar, né, segurança alimentar e nutricional, a gente vai falar um pouco sobre Revolução Verde, a cultura do consumo, conceituações dessas siglas, um monte de sigla que aparece, que nem sempre a gente sabe o que significa. Vamos falar um pouco de água como direito humano, as contaminações e a pegada hídrica, e propostas de ações pessoais e comunitárias. Alguns exemplos práticos, inclusive. Falando da Revolução Verde, né, que de verde ela não tem nada, só um nome que foi convencionado na década de 60 e 70, para a utilização de agrotóxicos, que eles foram desenvolvidos na Primeira Guerra Mundial e utilizados amplamente na Segunda Guerra como arma química. E com o fim da guerra, o que faremos com isso? Resolveram usar como defensivos agrícolas. E está sendo usado até hoje. No Brasil, a gente está com um caso bem crítico a respeito disso, né? O nosso atual governo tem aumentado muito a liberação do uso de defensivos agrícolas, proibidos em outros países já há muito tempo. Esse último ano que está aí de verdinho, que está menor, né, de 2020, isso foi do ano passado, isso foi só até outubro do ano passado. Depois disso, ele já aprovou outros tantos agrotóxicos. Então, assim, a nossa situação no Brasil é bem ruim quando o assunto é esse. Eu estava estudando para montar isso e li essa frase desse economista e sociólogo norte-americano. Uma vez que uma sociedade é capaz de produzir mais do que é o que é necessário para viver, seus membros lutam para adquirir bens e serviços não essenciais por causa do valor de prestígio.
mesmo porque a ideia da Revolução Verde é que se precisava aumentar a produção de alimentos. Temos que aumentar a produção de alimentos para resolver o problema da demanda de alimentação no planeta. Só que isso não resolveu a fome. A fome continua aí e está maior do que antes, né? Então, vamos ver o que é o conceito de segurança alimentar. Nasceu na década de 70 também, até sua evolução, até a definição atual, que inclui diferentes variedades econômicas e socioculturais, conforme a FAO, que a gente vai descobrir daqui a pouco o que é uma definição foi estabelecida na Conferência Mundial da Alimentação, em Roma, em 1996. A segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social, econômico, permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente. Então, não é só uma parte da população, o acesso tem que ser permanente e não é qualquer alimento. É um alimento nutritivo e na quantidade suficiente. Então, assim, segurança alimentar é muita coisa. FAO, que é isso? Uma sigla em inglês, né, para a Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que foi criada em 1945, e se propõe a auxiliar no combate à fome e à malnutrição e a tornar sustentáveis as atividades agrícolas pelo mundo. O Brasil, como um assinante do tratado, também deve seguir essas normas, essas orientações. No Brasil, a gente tem, em 1994, foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, CONSEA, na gestão do Itamar Franco, foi desativado em 95, em 2003, durante o primeiro ano do governo Lula, foi reativado, e tinha um caráter de assessoramento ao presidente da República diretamente nas questões de alimentação. E atualmente, está escrito aí que atualmente é formado por 57 conselheiros, sendo 19 de governo, mas existe uma informação muito triste. No primeiro dia de mandato do nosso atual presidente, ele destituiu o CONSEA, né? Então, assim, a participação popular que havia para o Conselho Consultivo Popular para as questões de segurança alimentar, elas foram simplesmente destruídas. Então, o Conselho hoje, tá, enquanto órgão do governo, ele não existe mais. Há uma luta dos conselhos municipais e estaduais para que volte, mas isso ainda não tá certo, né? Há muita briga ainda, porque o atual governo ele não quer conversar com a população civil. Conversar com a população civil não é uma prioridade desse governo. Nosso próximo slide, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis foram criados aqui no Brasil durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro em 2012 e assinado por 193 países. A intenção de sua criação era produzir um conjunto de objetivos, ao todo são 17, que conduzissem os governos, as empresas, a sociedade para um mundo mais sustentável e inclusivo. Eles servem como orientação para que os países eliminem a pobreza extrema, a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedade pacífica, inclusive até 2030, ou seja, a gente ainda está com isso em vigor. Nesse próximo slide, eu apresento aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O primeiro deles é justamente a erradicação da pobreza e o segundo é fome zero. E é triste a gente perceber que a nossa situação hoje, em plena pandemia que nós estamos vivendo, a situação só está se agravando. O Brasil conseguiu sair do mapa da ONU, né? Conseguiu sair do mapa da fome e voltou o ano passado aí, em decorrência dessa necropolítica que nós vivemos,
e somada a isso a pandemia que assola o planeta, né? Aí vou falar de um caso bem específico, que eu até coloquei lá no nosso grupo, foi o relatório que foi feito pela Lausanne, não, pela PNL. Foi realizado no segundo semestre do ano passado, sobre a violação de direitos da alimentação escolar durante a pandemia. Aí, nesse texto que tem aí nesse slide, fala sobre a passeata das mães. Eu faço parte do grupo, não faço parte da administração, mas estou no grupo, até porque eu sou mãe de aluna do município do Rio de Janeiro. E hoje tem 191 pessoas no grupo, e o testemunho é geral. Falta de participação social, não ouvem as mães, a distribuição de alimentos que foi feita desordenadamente, os produtos não foram de boa qualidade, não foram comprados os produtos da agricultura familiar, que existe lei que regula isso, aqui no nosso município, pelo menos, até onde eu sei, a nível Brasil, mas este caso especificamente, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Então, vários direitos, porque isso é um direito, não é bondade do governo, nem do prefeito e do governador, é direito, né, de ter a alimentação garantida, né? Muitas crianças iam à escola e era a única refeição que tinha, com a pandemia ficaram completamente desprovidos. Tem famílias hoje passando fome, porque nem o pai nem a mãe estão conseguindo trabalhar, muitas mães são domésticas, estão sem os seus empregos, e, portanto, sem fonte de renda, e também sem assistência do governo. Aí no estado do Rio não tem o kit alimentação, que a criança vai buscar na escola de cada 15 dias? Não, cada 15 dias não. Hoje, o que a gente tem, já teve, neste período de pandemia, já teve cartão com valor de R$ 55. Depois eles resolveram que ia dar cesta básica, então teve uma parte que recebeu o cartão, teve outra parte que recebeu cesta básica, depois eles suspenderam tudo, disseram que não ia dar mais coisa nenhuma. E hoje, como mudou o prefeito, né, o atual prefeito, ele emitiu novos cartões por uma outra bandeira, e a gente está recebendo R$ 55,25, tá, no cartão, e entra todo dia 10. As mães já estão desesperadas, e eu estou dizendo que as mães já estão desesperadas porque eu acompanho o grupo, tá? E muita gente realmente dizendo que, olha, eu estou para ir para a rua porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, porque muitas moram de aluguel, muitas são mães solo, e o agravamento da fome no Rio de Janeiro, e em se tratando de crianças oriundas de escolas públicas municipais, aumentou muito, mas muito mesmo, sabe? Uma coisa assim assustadora. E o governo que teve, né, a nível municipal aqui, foi bem infeliz na administração disso, sabe? E, gente, eu estou falando a nível Rio de Janeiro, porque o meu local de fala é esse, né? Ficaria muito difícil para mim falar de um outro estado, de uma outra situação que eu realmente não estou vivendo. E isso eu estou vivendo, eu faço parte do grupo, né? Eu só comentei porque era justamente para saber mesmo como é que está a situação do teu estado, né? Porque aqui em São Paulo existe o kit alimentação que a família vai buscar na escola, né? É separado cada 15 dias, né? A da prefeitura os alimentos perecíveis uma vez por semana e os não perecíveis cada 15 dias. A família leva para casa, né? Mas existe o problema de que tem família que nem vai buscar. Aí os coitados do dirigente ou dos vice-diretor, quem cuida, tem que ir lá na casa do aluno levar. Tá muito difícil também a situação. Você comentou, mas sabe o que acontece? Eu tive um caso aqui de uma pessoa na comunidade. Eu tenho um comitê aqui no local onde eu moro, chama Caridade e Ciência, que eu tenho parceria com a Ação da Cidadania, e eu recebo algumas cestas básicas e eu distribuo tanto o pessoal da Pastoral da Criança e tantas outras pessoas que me procuram com ajuda. E eu tive o caso de uma mãe de uma criança aqui, né, do Rio das Pedras, só que ela morava na Rocinha, ela morava em outro bairro, e ela estava precisando da comida, mas ela não tinha o dinheiro de passagem para vir buscar a comida.
Então, assim, isso está acontecendo. Então, não ir buscar a comida na escola, porque os cartões de transporte das crianças estão bloqueados, eles não estão funcionando, sabe? Então, quando a gente fala que tem direito, a escola está dando a cesta básica, não foi buscar porque não quis, espera aí, calma. Vamos pensar, não foi buscar porque não quis ou porque não teve condição de buscar? Cada Né? cidade é uma realidade, né? Por Rio Preto, geralmente, os alunos moram perto, né, da onde eles estudam, né? E aí a questão é assim, muitas são assim, chegou lá na casa para levar o kit, tá a mãe com Covid, o pai com Covid, a criança com Covid, não, por isso que não foram buscar. Então tem N situações, né? N situações. É impossível a generalização os casos realmente têm que ser analisados caso a caso. Eu quis falar um pouquinho sobre a água, porque há uma discussão, aí está uma discussão, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, da privatização da SEDAI, de se Privatizou privatizar. ontem, né? Uma parte, né? Justamente. E eu recebi um comentário que diz que a empresa que comprou é do grupo BTG, que é do grupo do Paulo Guedes, né? Que ele ajudou a fundar, né? Então, a gente tem assim, né? A água é direito humano, é bem comum, é produto. Estão querendo que seja produto. Mas a ONU, em 2010, já declarou que a água é um direito, não é um bem comum, é um direito essencial. E como um direito essencial, ela não pode ser transformada em produto, porque todo mundo tem direito a acesso à água de qualidade. Porque sem água eu não consigo cozinhar, eu não consigo viver sem água. O ser humano ele morre primeiro de sede antes de morrer de fome. Não posso considerar a água um produto, algo que a pessoa compra se ela tiver dinheiro, se ela tiver acesso ao dinheiro para comprar água. Isso é irreal e lógico, né? Embora o planeta seja a maior parte preenchido com água, somente cerca de 1% de toda a água do planeta disponível é potável e própria para o consumo. Para a água ser considerada potável, é preciso estar de acordo com as normatizações que regulamentam a quantidade de patógenos e poluentes. E aí eu vou entrar no próximo assunto, que é o uso da água. Depois eu vou falar sobre a questão dos patógenos na água. O uso que é feito da água, né? E aí é onde vai a minha crítica à educação ambiental que é feita, inclusive, nas escolas e nos meios de comunicação de uma maneira geral. Porque quando a gente assiste um programa de TV falando sobre água, o discurso sempre é: feche a torneira, escove os dentes e abre a torneira depois, tome banho e feche o chuveiro. É sempre com o foco em cima do consumidor final. E o consumidor final, né, a pessoa dentro do consumo de água geral, é quem menos gasta. A produção de serviços, de alimento, de combustível, agropecuária, a própria agricultura gasta muito mais água do que o banho que a gente toma todo dia. Então, eu acho injusto, acho irreal, acho que o enfoque está errado quando a gente faz uma propaganda e uma educação ambiental só focada no indivíduo e não no processo todo, sabe? E percebo que quando se trabalha educação ambiental na escola, não se trabalha uma educação ambiental crítica, que vá a fundo nas questões, que toque lá no cerne para promover alguma mudança. E eu só acredito que vai haver mudança se houver conscientização. E a conscientização de mais um, que algum dia vai chegar em algum lugar, né? Óbvio que a gente tem que cuidar da água no banho, óbvio, mas isso é muito pouco diante do universo que representa o problema da água, sabe? Eu deixei aí um link, depois, se quiser, eu posso colocar essa apresentação toda lá no grupo, para a gente descobrir a nossa pegada hídrica, quanto que a gente está gastando enquanto indivíduo, tá? E nesse site aí, que é o site oficial, Water Footprint, ele tem uma calculadora para a gente calcular tanto o nosso gasto pessoal de água, quanto gastos com produtos e serviços que a gente consome.
E aí vem nosso primeiro questionamento: o que a gente está consumindo que está gastando tanta água, né? Porque eu fecho meu chuveiro para tomar banho, mas eu consumo produtos que gastam mais água do que o banho que eu poderia tomar, né? Como é que a gente consegue pensar esse tipo de coisa? E aí vem a questão da contaminação da água e que tipo de água é esse que a gente tem acesso disponível hoje. Porque a gente tem, como eu já falei antes, o aumento do número de pesticidas, de fertilizantes que são usados hoje na agricultura de larga escala, estão contaminando os alimentos que a gente consome, e aí vem a definição da FAO, que o alimento que precisa ser distribuído é alimento de qualidade, não é alimento que vai matar, porque um alimento cheio de agrotóxico, ele não vai te trazer vida, ele vai te trazer morte. E aí tem fertilizante, pesticidas na água, a pecuária jogando todos os seus dejetos nos rios, matéria orgânicas e patógenos, detergentes de óleos químicos das fábricas e das indústrias, detritos industriais, lixos tóxicos, enfim, tem a mineração também, né, contribui para a poluição da água. Então, que qualidade é essa? Que água é essa que a gente tá bebendo? Aqui no Rio a gente está tendo volta e meia problema com geosmina, né? Para falar um nome bonitinho para a gente não ficar com nojo de beber água. Mas problema de contaminação, porque o esgoto aqui, quando a gente fala em saneamento básico, não existe saneamento básico. O esgoto vai direto para os rios. O rio está completamente contaminado. E, portanto, a água que a gente vai beber também. Eu trouxe esse quadro aí, Quem Bebe Agrotóxicos. Foi um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde e fala sobre 20 mil mortes por ano devido ao consumo de agrotóxico. Não só através da comida, mas através da água também. Eu deixei um link aí sobre o gerenciamento de partículas plásticas também, tá? Quando a gente fala em segurança alimentar, são muitos aspectos a serem abordados, impossível da gente falar isso em tão pouco tempo, né? Um assunto muito vasto. Acho que cada tópico desse que eu estou colocando aqui daria uma outra roda de conversa só sobre cada assunto. A contaminação por plásticos tem estado muito grande, matando os animais, e já tem estudos com relatos de encontrar micropartículas de plástico no leite materno, e ainda não se tem estudos conclusivos sobre essas micropartículas na saúde humana. Então, é muito preocupante, sabe? Precisamos, hoje, atender aquele chamado que o Papa nos faz de repensar nossos consumos, nossos hábitos, né? E rever alguns conceitos de consumo que a gente tem. E agora eu passo para a parte que eu acho mais interessante, né? Porque falar de problema, a gente tem que ter alguma proposta de ação, de solução, de alguma coisa. O que eu posso fazer? Tá tudo ruim, mas vai continuar ruim? A gente não pode fazer nada para mudar? Primeiro, a gente tem que começar pela gente mesmo. Não tem outro jeito. Não posso querer mudar o outro se eu não sou capaz de mudar a mim, né? E aí eu trouxe os 8 R's de sustentabilidade como proposta de ação de refletir o que a gente consome. Eu preciso mesmo comprar isso? Isso é necessário para a minha vida? Né? Da gente reduzir, portanto, a partir da reflexão, reduzir este consumo, reutilizar aquilo que não está muito legal. Aí a gente pode mudar o conceito também de lixo, né? Nem tudo que a gente joga fora é lixo. Muitas vezes são objetos e coisas que podem ser recicláveis. É o papel, é a garrafa PET, o papelão, enfim, cada item, né, do nosso lixo pode ser convertido, inclusive, em dinheiro, né? E há muito dinheiro nisso. Várias cooperativas de catadores hoje estão trabalhando com essa proposta de reciclagem, tá? E aí a gente trabalha com o conceito de reciclagem de resíduos sólidos e não de lixo, que é lixo é lixo.
respeitar a si mesmo e ao outro, e ao meio que a gente vive. E aí, por meio que a gente vive, quando a gente fala em meio ambiente, em geral a gente tem a ideia da plantinha, da floresta e né, aquela coisa bucólica rural. E esquece de pensar que o nosso meio urbano também é um meio ambiente, porque é um meio que eu estou vivendo. E ele precisa também ser planejado, ser repensado, e ser cuidado também, né? Recuperar, alguma coisa quebrou, ele tem uma outra utilidade, eu posso dar uma outra utilidade para essa coisa. A responsabilidade minha enquanto indivíduo e a minha responsabilidade enquanto coletivo, e passar essa responsabilidade, ou seja, eu tenho que repassar esse meu conhecimento. Conhecimento nenhum tem sentido se eu não repassar ele. Se eu aprendo uma coisa e eu guardo aquilo para mim, aquilo só vai ter serventia para mim e o coletivo. Eu não vivo num mundo sozinho, né? Eu não vivo num mundo alienado de tudo. Eu estou vivendo em comunidade. E a comunidade precisa saber das coisas, até para poder gerir a comunidade de melhor maneira. E trago também aí esse espaço enorme, não sei se vocês estão conseguindo ver esse local, é uma horta gigante, uma horta orgânica gigante, que funciona em Manguinhos, é perto da Fiocruz, de frente, é uma favela bem de frente da Fiocruz, que antigamente era uma Cracolândia e atualmente é uma grande horta e tem servido de alimento para o pessoal agora durante o período da pandemia, tá? Então, mais de 800 famílias que estão sendo atendidas com alimentação orgânica dentro da comunidade a partir deste projeto. Eu não tenho 3 campos de futebol como a favela de Manguinhos para fazer isso, mas eu tenho um cantinho lá, um vasinho, eu posso fazer uma horta vertical, eu posso trabalhar na escola da comunidade, que tem um terreno para fazer uma horta, enfim, a gente precisa usar os espaços que a gente tem, né, seja ele urbano ou rural, para promover esse tipo de ações. Fazenda da Toca. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre a Fazenda da Toca. É uma fazenda. Há um mito muito grande de que a produção em larga escala só pode ser essa que usam defensivos agrícolas, né? Que usam veneno, que usam agrotóxico. A Fazenda da Toca é um exemplo de produção em larga escala, tá? No sistema de florestais, com alimentação orgânica e em larga escala, tá? Numa prova de que isso é possível, não é uma teoria, é fato. Isso está acontecendo hoje, tá? Fica em São Paulo. Eu deixei também lá nas referências o link para o site da Fazenda da Toca. Razões para consumir orgânicos. A demanda de orgânicos tem aumentado. Eu não falei aqui, não coloquei aqui na apresentação sobre o MST, que está com uma produção incrível, um trabalho que a gente só pode, né, bater palmas, e distribuindo alimentação orgânica pelo Brasil, tentando resolver esse problema da fome que está se agravando cada vez mais nesse período de pandemia. Tem sido aí a resposta para isso, só que a gente precisa enxergar isso como solução. Enquanto houver o partidarismo estiver à frente do real, o que é real, o que está funcionando é isso, vamos fazer isso, ainda que isso seja do outro partido, seja do outro lado. E aí, os orgânicos, a gente tem a questão da segurança alimentar, né? Não tem química no prato, o valor nutricional é maior, tem mais sabor, tem mais aroma, diminui o risco de doenças, não polui o meio ambiente, não polui, evita a erosão do solo, enfim, são certificados, tem certificado de economia de energia também, trabalham com o ciclo próprio da natureza de produção de alimentos. Então, assim, só tem vantagens nisso
A desvantagem que a gente pode encontrar hoje nos orgânicos em relação ao preço é porque a demanda ainda, né? Nem todo mundo procura orgânicos. Se as pessoas começarem a procurar, a tendência é que vão produzir mais e baratear o custo disso. E o MSC está aí também para provar que isso é possível. Tá? E para concluir, já vamos aí para quase 9 horas. Para concluir, eu quero concluir chamando aqui para a nossa conversa a encíclica Laudato Si, o capítulo 6º, que fala sobre educação e a espiritualidade ecológica, que o Papa Francisco vem nos chamar a essa consciência, nos chamar a isso, né? Muitas vezes devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo é a humanidade que precisa mudar. Para que a sociedade mude, eu preciso mudar. A falta de consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença, de um futuro partilhado por todos, esta consciência basilar que permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida, surge assim um grande desafio cultural, espiritual, educativo, que implica em processos longos de regeneração. Então, esse processo precisa começar. E tem que começar na gente. Deixo aí as referências biográficas, chamando São Francisco de Assis, né? Lembrando também o Gênesis, cultivar e guardar a nossa casa comum. Agradeço aí pela oportunidade de falar e vamos agora conversar um pouco sobre tudo isso.